E no Fica a Dica de hoje nós vamos falar sobre vinhos. E nada melhor para falar sobre esse assunto do que um enófilo, ou seja, um estudioso dessa área. E quem é a pessoa responsável por isso é Horácio Moraes Barros. Horácio, então você viajou aí muitos países do mundo, 34 países, sendo 24 regiões produtoras de vinho. Você é varginhense, como que foi essa experiência? Isso, eu nasci em Varginha e saí daqui aos 17 anos, fui estudar engenharia e em 2011 eu me aposentei. E eu era um estudioso de vinhos, dava curso de vinhos, consultoria. E resolvi fazer uma viagem no motorhome, que é uma casa sobre rodas, para visitar as regiões vinícolas do mundo todo. Eu visitei cerca de 60 regiões vinícolas, visitei 160 e poucas vinícolas, degustei 2.951 vinhos e rodei quase 90 mil quilômetros pelo mundo. E por que essa paixão pelo vinho, por essa bebida? O vinho realmente é uma bebida que desperta uma paixão muito grande, porque o vinho não tem só álcool. Atrás de uma garrafa de vinho, nós temos história, nós temos geografia, nós temos que estudar sobre condições climáticas. Você pode conversar com os amigos sobre vinho. O vinho, ele aproxima as pessoas. Você começa a trocar ideia, você fala sobre uma uva, aí depois você fala sobre enoturismo. Né? As pessoas às vezes começam a tomar um vinho e falam, eu degustei esse vinho lá na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, o vinho permite aproximar e entrosar as pessoas. E você está viajando aí várias partes do Brasil com um curso de vinhos. Você vai estar em Varginha aqui essa semana dando esse curso, mas muita gente não vai poder participar dele, infelizmente. Quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão assistindo a gente para conferir um bom vinho, para degustar um bom vinho? Ok. O mundo do vinho é um pouco complexo. Por quê? Nós temos nas prateleiras do supermercado, nas prateleiras das lojas especializadas em vinhos, um mar de vinhos. É uma quantidade de rótulos que fica um pouco difícil ao consumidor. Mas tem algumas dicas. Né? Nós temos vinhos de vários preços, várias qualidades. É lógico que o preço é um indicador de qualidade. Quanto maior o preço, sinal de qualidade maior. Mas nem por isso você pode conseguir um vinho de R$30, de R$25, de R$40, de boa qualidade, que vai satisfazer o consumidor. A primeira dica que eu dou para quem está começando é tomar um vinho branco, um pouco mais adocicado, para a pessoa começar a acostumar. E depois ele passa para os vinhos secos. E depois os tintos mais leves, e depois os tintos mais estruturados. Aí ele vai começar a acostumar com os taninos do vinho, com a acidez do vinho, que às vezes as pessoas que estão iniciando ficam um pouco achando que o vinho é agressivo. Vamos falar um pouquinho de harmonia agora desses vinhos com os alimentos. Qual vinho combina, que harmoniza com qual tipo de alimento? Isso. A harmonização também é um pouco complexa. Existe uma regra geral que vinhos tintos se harmoniza com carne vermelha e vinhos brancos com carnes brancas. É uma regra, mas também tem algumas variações. O importante, às vezes, é ver o molho. Às vezes você pode comer uma macarronada com molho vermelho com vinho tinto. Você pode comer um peixe com um peixe bastante estruturado com vinho leve tinto. Então, é uma regra geral, mas tem as suas exceções. Existe casamentos perfeitos, se é que existe casamento perfeito, né? Mas uma harmonização perfeita, que a gente chama muito, por exemplo, é um vinho, um Chablis, por exemplo, da Borgonha, que é elaborado com a uva Chardonnay. Ele tem uma mineralidade muito grande e combina, por exemplo, com uma ostra. Então, tem vários casamentos interessantes. O Valpolicella, que é um vinho italiano, que a gente conhece, uma massa italiana. Tem vários exemplos no mundo e a degustação e a harmonização você pode ir experimentando. Você faz uma experiência, se não deu certo, você tenta um outro vinho e assim por diante. Por exemplo, o bacalhau, essa comida portuguesa famosa, você pode tanto harmonizar com vinho branco como vinho tinto. Então, é muito interessante, experimentar, é a dica que eu dou. No Brasil, quais são as principais regiões produtoras do vinho? Quais são as melhores? A principal região produtora do Brasil é a Serra Gaúcha, e dentro da Serra Gaúcha existe uma sub-região chamada Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é uma denominação de origem, o Brasil está produzindo muitos bons vinhos. A característica específica do terroir da Serra Gaúcha é mais voltado para vinhos espumantes.
porque a uva lá tem uma acidez bastante elevada e a acidez é a espinha dorsal do espumante. Então, a característica principal dos vinhos do sul são os espumantes, mas nós temos bons vinhos tintos, bons vinhos brancos. O Brasil também está começando a exportar vinhos, a concorrência é muito brava, mas eu recomendo às pessoas que gostam de vinho fazer uma viagem no Vale dos Vinhedos, que é um lugar fantástico, um lugar bonito, tem uma infraestrutura muito boa, bons hotéis, boa comida e bons vinhos. Vamos voltar à viagem agora. Você voltou ao Brasil tem poucos dias, né? Qual que foi a principal região que você descobriu no mundo, assim, que mais te agradou? Que o vinho, quando você degustou, foi o mais harmônico para o seu paladar? Sim. Nós temos as principais regiões vinícolas muito famosas no mundo, que é Borgonha, Bordeaux, Mendonça, Napa Valley. Mas isso aí todo mundo está acostumado, conhece. Para mim, que criou até agora na minha imagem, foi uma região magnífica que se chama Central Otago, na Nova Zelândia. Uma região fantástica, é uma região que você não imagina que pode ter vinhedo. Uma região desértica, cheio de penhascos e tinha vinhedos maravilhosos e eu tomei vinhos fantásticos lá. Então, Horácio, muito obrigado pelas informações. O Horácio deu essas dicas para a gente. O Horácio é enófilo e fica a dica desses vinhos aí para degustar, para tornar o paladar cada vez mais harmonioso. Aguinaldo Monteiro para o Jornal Cidade.